vídeo para falarmos do Flamengo, que já finalizou a preparação para pegar o Sport nesse sábado e, inclusive, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, a delegação do Flamengo está a caminho do jogo, do local do jogo, porque o Flamengo vai jogar fora de casa. O jogo nesse sábado é na Arena Pernambuco, tá? Jogo no meio da data FIFA. O Palmeiras, que briga pelo título com o Flamengo, também vai jogar nesse sábado em jogo atrasado contra o Santos. E são dois jogos extremamente importantes para o futuro do Campeonato Brasileiro. Porém, o Flamengo terá mais desfalques do que imaginava para esse jogo. Além dos 7 jogadores que estão com as suas seleções, o Flamengo aumentou a lista de 5 jogadores lesionados, 5 atletas vetados pelo departamento médico para esse duelo com o Sport. E o 5º jogador e o 12º jogador dessa lista extensa de desfalques aí é Nico de la Cruz. O que aconteceu com o uruguaio? Nós vamos trazer todas as informações, porque foi um desfalque de última hora, ninguém estava imaginando, porém o de la Cruz foi vetado do jogo contra o Sport pelo departamento médico do Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes. Teve jogador da base que teve que ir em casa correndo, pegar as coisas para ser relacionado, porque ele não seria relacionado, não iria viajar com a delegação e ficou sabendo de última hora mesmo, foi em casa correndo, pegou todos os materiais necessários para poder embarcar, mala, fazer mala, para partir com a delegação, e a gente vai trazer todas essas informações. Informações importantes, tá? Primeiro eu vou trazer aqui a lista de relacionados do Flamengo. Olha quantos jogadores da base estão relacionados para esse duelo. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, do Sub-20, Cleiton, Daniel Salles, também do Sub-20, Douglas, também do Sub-20, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme do Sub-20, Iago, zagueiro, campeão mundial Sub-20, que já está fazendo parte do elenco profissional, João Vitor, também um jogador que é jovem, já faz parte do elenco profissional e, inclusive, vai ser titular no jogo contra o Sport nesse sábado, Johnny, também de Sub-20, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Ian. São 12 desfalques para esse duelo e nós vamos trazer aqui a lista dos 12 jogadores que vão desfalcar o Flamengo. Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Matias Vinha, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Pedro e Nico de la Cruz. Eu finalizei com o Nico de la Cruz porque foi o último desfalque que entrou nessa lista aí. E só uma curiosidade dessa lista de relacionados. O Bruno Xavier, por exemplo, meia do Sub-20, ele não ia ser relacionado. Ele foi hoje ao CT Ninho do Urubu fazer o treinamento com o Sub-20 normalmente. Em cima da hora, ficou sabendo que seria relacionado, teve que ir em casa correndo pegar as coisas para poder viajar, voltou para o CT e embarcou com a delegação. E sobre o Nico de la Cruz, vamos lá. Antes de mais nada, galera, o Pedro não volta no dia 19 no Fla-Flu, está certo isso. Já me garantiram dentro do Flamengo que ele não volta no dia 29, no dia 19 contra o Fluminense. Já Léo Ortiz e Jorginho, existe a expectativa de os dois ficarem à disposição, mas também não é certo. Existe a chance, tá? Existe a chance. Já no caso do Pedro, nem chance tem. Para o dia 19 está vetado. Ele está sendo preparado para a final da Libertadores. E agora vamos falar sobre o Nico de la Cruz, o desfalque de última hora. Quando todo mundo imaginava que o de la Cruz iria engrenar, que iria ter sequência de jogos, que seria titular, inclusive, contra o Sport, eis que sai a notícia, o Flamengo divulgou que ele foi vetado pelo departamento médico, não deu mais detalhes. E eu fui apurar o porquê ele foi vetado pelo departamento médico. O que me passaram foi, Venê, pelos mesmos motivos de sempre. Se treinar e jogar em sequência, ele fica com dores no joelho. Por conta disso, ele foi vetado pelo departamento médico. Ou seja, ele está com muitas dores no joelho, aquele mesmo joelho que a gente já sabe que ele sente problemas, sente dores já desde os tempos de River Plate. Então, com dores, ele não consegue ter sequência. E é isso que acontece. E para mim, e eu já fiz até uma publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @VeniCasagrande, no Instagram também, @VeniCasagrande, e eu escrevi o seguinte, está dando o que falar, tá? Contratado em 2024 por 101 milhões de reais, foi exatamente 101 milhões de reais. Foi isso que o Flamengo colocou nos documentos oficiais, lá no site, no balanço, tudo. 101 milhões de reais, sendo 92 milhões de reais entre direitos federativos e luvas e 9 milhões de reais em intermediação, ou seja, pagos para os empresários que fizeram a negociação entre Flamengo e River Plate.
De La Cruz não deu certo no Flamengo e precisa deixar o clube em 2026. Não há mais argumentos para defender a permanência do uruguaio. Um péssimo custo-benefício para o clube. Quando mais se precisa do jogador em um duelo importante com muitos desfalques, o que acontece? Ele volta a ficar fora pelo mesmo motivo. O corpo não aguenta a sequência de jogos. Elogiei a contratação na ocasião, mas não deu certo. A diretoria agora precisa trabalhar para minimizar o prejuízo. E eu trouxe números que mostram o que eu falei aqui. Está certo. O custo-benefício dele é horrível. Em 2025, em 29 jogos pelo Flamengo, ele ficou 1.825 minutos em campo, de 2.610 minutos possíveis. Gente, é muito pouco. Ele marcou só um gol nesses 29 jogos e não deu nenhuma assistência. Desses duelos, em apenas 7, ele ficou 90 minutos em campo. Vocês têm noção que em 29 jogos desse atleta de 28 anos, ele ficou apenas 7 jogos inteiro. Ele não consegue completar uma partida ou ele não começa uma partida. É impressionante. Depois da Copa do Mundo de Clubes, lembrando que o último jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes foi no dia 29 de junho, contra o Bayern de Munique. De La Cruz jogou 11 partidas e ficou só 527 minutos em campo. Gente, ele não consegue performar. Não consegue, não dá mais para tentar justificar a permanência do De La Cruz. Eu sou apaixonado pelo futebol de La Cruz, vocês sabem disso. Eu falava isso quando o Flamengo contratou o De La Cruz. Eu parava para assistir alguns jogos do River Plate, lá na ESPN, por conta do De La Cruz, porque eu sempre gostei do futebol de La Cruz. O Arrascaeta era reserva do De La Cruz na seleção uruguaia, só para vocês terem noção. Mas, Vene, o que aconteceu que no River Plate ele conseguia performar, mesmo tendo esses problemas, e no Flamengo ele não consegue? Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos levar em consideração o calendário do futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro ele joga muito mais partidas, muito mais jogos, viagens mais longas. No primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo, ele jogou muita bola. Muita bola. Inclusive, a torcida do Flamengo brincava pelo fato de ele ser o melhor em campo com a camisa do Flamengo. E todo mundo brincava, ele carrega mais animal que hiena, não sei o quê. Todo mundo brincava, se tornou meme. Só que o Flamengo não soube gerenciar em 2024 a minutagem do La Cruz. Botou ele no primeiro semestre, forçou. No segundo semestre de 2024, ele caiu de produção, voltou a ter problemas físicos. 2025 é a mesma história, o mesmo roteiro. Ele não consegue mais jogar em alto nível pelo Flamengo, pelo menos. Se ele vai fazer isso em outro time, não sei. Mas no Flamengo não dá mais para tentar justificar a permanência do De La Cruz. De La Cruz tem um salário alto e ele não consegue entregar dentro de campo. Eu não estou aqui dizendo que o jogador tem que encerrar a carreira, eu não estou dizendo que o jogador é bichado, eu estou dizendo a verdade e o que eu vejo atualmente no Flamengo. Ele não consegue performar, não consegue ter sequência de jogos. A gente está vendo. A gente está vendo. Será que, de fato, o jogador pediu para não ser chamado nessa data FIFA para a seleção uruguaia, ou ele que não foi convocado mesmo? Ficou a dúvida. Ele não consegue jogar no Flamengo, por que queria conseguir jogar na seleção uruguaia? Fica a pergunta, né? Mas, enfim, dito isso, galera, vamos lá tentar montar a provável escalação do Flamengo com esses jogadores à disposição e com um monte de garoto do Sub-20. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Saul, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Eu acho que esse vai ser o time titular do Flamengo. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, inclusive a opinião sobre o De La Cruz. Vocês ainda confiam numa reviravolta do De La Cruz ou não? Acham que, assim como eu, ele tem que ir embora do Flamengo em 2026? Quero a opinião de vocês, estamos juntos e fui! A janela de transferências ainda não abriu, mas os clubes brasileiros já iniciaram algumas sondagens no mercado. Grêmio, portanto, colocou Cebolinha, do Flamengo, na mira de possíveis contratações. No entanto, o atleta definiu uma prioridade outra para o futuro. A ideia de Everton Cebolinha é jogar no Oriente Médio em caso de saída do Flamengo na próxima janela de transferências. A Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar estão entre os possíveis destinos. O Flamengo, no entanto, não descarta uma saída de Cebolinha na próxima temporada.
Isso porque o atleta não tem sido muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz, além do fato de querer recuperar uma parte do investimento feito no atacante. O Flamengo acertou a contratação de Cebolinha na temporada 2022, após pagar 94 milhões ao Benfica. Na época, o atacante se tornou uma das contratações mais valiosas da história do rubro-negro.